Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Isaías Navi. Uma boa noite a todos. Hoje eu estou aqui com o Victor Grieco, da Sociedade Bíblica Efraim, e vamos falar sobre o cristão e a política, né? Bem, ele vai falar mais do que eu, vou aprender mais, né? Então, eu saúdo a todos, né? Que todos sejam muito bem-vindos. Marcos Lola escreveu aqui: quem se envolver com política recebe a marca da besta. Quer dizer, há uma demonização aí da política. Eu acho que, a minha opinião, e o Victor ele vai expressar, né, mais biblicamente a posição dele, é o extremismo que é ruim, né? Você colocar ou demoniza demais, ou abraça demais a coisa e se vende, né? A Bíblia Decodificada, do meu amigo Gessival, está aqui. Cheguei, boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Vai chegando o povo aí. Você que for chegando, deixa seu like, deixa seu comentário, seu boa noite, que eu quero saber quem é que está nos assistindo, tá? Deixa aí, não fica assistindo no anonimato. Deixa o boa noite aqui no chat para a gente saber quem que está aí e te cumprimentar e tal, e você participar, interagir conosco, né? Então, eu queria que o Victor Grieco se apresentasse primeiramente aqui para o pessoal do canal e depois já falasse sobre o assunto que queira explanar. Quer dizer, a live é sua, a palavra é sua, você pode falar, tá certo? Victor, pode falar. Maravilha. Boa noite, Isaías. Parabéns, primeiramente, pelo sucesso do canal, fantástico. Muito obrigado. Boa noite a quem está aí no chat, nossos amigos, aqueles que estão, os internautas, né? Meu nome é Victor Grieco, para quem não me conhece, eu sou da Sociedade Bíblica Efraim, que é uma instituição que foi formada com o objetivo de dizer que o cristianismo não é uma instituição, mas ele é um modo de vida inteiramente centrado na pessoa e nos ensinamentos de Jesus Cristo. E o objetivo, então, é apontar para aquelas verdades preciosas que há muito foram se perdendo, foram se diluindo ao longo de 2000 anos de um cristianismo que foi ficando cada vez mais semelhante ao mundo do qual ele antigamente, né, no começo, no início, não fazia parte, tá? E no começo de minha carreira solo, eu tive que abandonar alguns conceitos, eu tive que reaprender muitas coisas desde a fórmula, já que eu estive 20 anos dentro de uma religião, dentro de uma organização religiosa, né, das Testemunhas de Jeová, e hoje, né, continuo aprendendo na Escola de Cristo, mas o pouco que já aprendi já deu para perceber que a Bíblia, ela difere muito aí em vários ensinamentos daquilo que a religião prega, daquilo que a religião diz que é bíblico. E hoje a gente vai falar, eu pedi para o Isaías, né, eu pedi espaço aqui no conceituado do canal dele, para a gente falar desse assunto que é política e cristianismo. Eu estou em vários grupos de WhatsApp por aí, e eu tenho visto muita distorção desse assunto, 8 e 80, como o Isaías falou, e a gente vamos tentar, dentro das escrituras, ver um equilíbrio e saber até que ponto o cristão, né, ele pode aí se envolver em política. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto? Tá certo, muito bom. Ainda mais que está nessa época, né, de política, que é um tema muito abordado pela população em geral, né? Hoje em dia, qualquer lugar, qualquer esquina, tem alguém discutindo política, né, discutindo qual candidato, discutindo ideologia política também, que é algo muito falado hoje em dia, né? A política está muito envolvida com essas pautas ideológicas, né? Esquerda, direita, isso tudo aí. E temos que ver o que a Bíblia fala sobre isso, né, Victor? Exatamente, porque assim, nesse calor que a gente está vendo aí, né, a gente percebe que muitos princípios bíblicos estão sendo comprometidos, tá? E em contrapartida se vê, né, também uma apologia à neutralidade total, como se política
fosse incompatível para um cristão. Se nós realmente percebermos dentro das Escrituras, a gente vai perceber que dá para encontrar um equilíbrio aí fantástico nesse assunto. Mas algumas coisas nessa live vão ter que ser ditas, tá? E, por favor, não fique com raiva de mim, mas eu vou ter que falar algumas coisas que vão soar duro. Eu vou ter que ser duro, inclusive, porque realmente está havendo um exagero aí, um comprometimento das Escrituras, e aqueles que têm um mínimo de compromisso com a verdade bíblica não podem permitir isso, tá bom? Perfeito. Eu vou cumprimentar aqui quem chegou depois, enquanto você se prepara. Sucesso sem parar. Seja bem-vindo. Canal Plano Global, meu amigo conspirador, seja muito bem-vindo aí, o canal Plano Global. Uma boa noite. Saudade dos seus vídeos, hein? Canal, grande amigo meu. Dica de apostas de futebol, boa noite. E vai chegando, o pessoal vai deixando um like. O Bíblia Decodificado, Gessival diz: pelo menos aqui na cidade onde moro, todos que se denominam cristão, que adentraram na política secular partidária, se deram em um verdadeiro desastre. Boa noite. Isso aí. Tem esses casos, né? A pessoa ela se envolve tanto com a política e acaba secularizando aí a fé, não, a igreja, a comunidade, e acaba esquecendo, acaba, tipo, mesclando as coisas, misturando, usando, muitas vezes, a igreja para se promover na política, né? É uma coisa que a gente tem visto muito. Exatamente. E eu vejo também, eu vejo perplexo, né? E é por isso que eu tô vindo a público, porque eu realmente não aguentei mais as coisas nauseantes que eu tenho visto aí. Hoje eu vou falar um pouquinho de coisas nauseantes que eu tenho visto aí em grupos de WhatsApp, que eu tenho visto no meio religioso em geral, tá? E também eu vou aproveitar o seu canal para falar uma mudança doutrinal importante que a Sociedade Bíblica Efraim ela vai implantar. Na verdade, já implantou, tá? Então, vai ser muito interessante esse assunto. Beleza. Pode falar, fica à vontade, Victor. Já pode começar? Pode começar. Tá. Vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer qual era a minha posição antiga, Isaías, acerca da política, tá? Então, para quem não sabe, eu fui testemunha de Jeová desde os 16 anos de idade, tá? Fiquei dentro da organização religiosa das Testemunhas de Jeová dos 16 aos 36, tá? Então, hoje eu estou com 48 anos e nesses 16 aos 36 anos, né, eu tinha uma posição muito... Na verdade, mesmo depois que eu saí da Testemunhas de Jeová, eu continuei com essa posição bem firme em relação àquilo que é a política. Então, para mim, vamos lá, para o Vitor. Então, política para mim era inadmissível para um cristão. Inadmissível. Tá? O que eu quero dizer é que eu aprendi, assim, que um cristão, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele é cristão, ou ele apoia a política. Tá? Então, eu nunca votei, tá? Nunca votei. Todos os meus votos foram em branco, tá? Até o dia de hoje. Nunca votei, nunca, tá? Eu aprendi que fazer parte da política, seja de um cargo ou trabalhar em qualquer coisa ligada à política, era uma coisa demoníaca. Parte do mundo que é controlado por Satanás. Tá? Foi assim que eu aprendi, ok? E mesmo depois que saí das Testemunhas de Jeová para trabalhar com a Sociedade Bíblica Efraim, isso foi em 2011, né? Eu continuei firme e resoluto nesta posição.
de realmente não me envolver na política. Eu tinha certeza de que esse assunto estava mais do que claro nas escrituras. Mas é claro que, com o tempo, você vai estudando, você vai desmistificando algumas coisas, vai deixando de lado algumas literaturas religiosas e vai indo só para a Bíblia. E aí, Isaías, né, e você que nos assiste, eu fui percebendo que, biblicamente falando, a coisa é um pouco diferente. E é disso que eu quero falar hoje. Eu não sei se o Isaías vai querer fazer perguntas ou eu posso falando direto, descambando a Sim, pode falar. falar, mas antes eu queria apresentar aqui o Sucesso Sem Parar. Isso. Só dá um alô para o Victor Gilvan de Tiradentes, Minas Gerais. Ô, Conhece? Gilvan, conheço. Gilvan Humberto, grande abraço da cidade de Tiradentes, cidade turística lá de Minas Gerais. Forte abraço, meu irmão. Graça e paz. Shalom. Shalom. Tá o Júlio César aqui também. Step Blowing Mind. Acho. Tá aqui ele aqui. Não, pode falar à vontade, Victor. Pode explanar aí, fazer a sua... Vai ser tipo Sua sermão palestra. público, então. Isso, pode fazer sua palestra aí à vontade. Tem... Legal. É assim, ó. Então, a minha posição antiga era essa, tá, Isaías? Sim. Nunca votei. A sua Nunca votei. posição era semelhante àquilo que é orientado pelas Testemunhas de Jeová. Sim, eu aprendi com eles. Com a política em hipótese alguma, de forma alguma, né? De forma alguma. Tanto é que eu nunca votei. Isso. Nunca votei. E o que te fez mudar? Assim, o que te fez repensar essa opinião agora? E qual a sua opinião de agora, né? Como é que é? Pois é, então, eu estava estudando a Bíblia, aí isso tem cerca de um mês, mais ou menos, tá? É uma coisa bem nova, bem recente, tá? Mas ela é bem alicerçada. Primeiro, eu comecei a meditar em algumas coisas, alguns argumentos usados pelas testemunhas de Jeová. Então, você que é testemunha de Jeová, que já foi testemunha de Jeová, tá? Preste atenção nessa live, ela é muito importante. Então, assim, eu fui percebendo alguns argumentos usados pelas testemunhas de Jeová para falar que nós não podemos nem votar, nem participar em hipótese alguma da política, né? Nem apoiar nenhum tipo de candidato, X ou Y. Só que esses argumentos, eles são muitíssimos fracos, né? E eles são fora de contexto, isolar textos bíblicos, tá? Por exemplo, quem é testemunha de Jeová sabe do que eu estou falando, vai entender o que eu estou falando. Um dos textos usados pelas testemunhas de Jeová para dizer que política é uma coisa que é inadmissível, está no livro de João, né? No capítulo 6. Ali, Jesus ele estava falando ali com o povo, fazendo milagres, e em um dado momento o povo, vendo aquela situação toda, tá? Queria se apoderar de Jesus para fazê-lo rei. Quando Jesus percebeu as suas intenções, então ele se retira para um monte ali, sozinho, ele vai embora. Então esse é o primeiro texto usado pelos partidários dessa crença, de que Jesus não quis ser rei, né? Então, nenhum cristão pode, então, se candidatar a um cargo público ou mesmo apoiar esse tipo de coisa, tá? Mas, qual é o contexto dessa história, né? Por que Jesus se recusou a ser rei? O plano de Deus não era esse, tá? O plano de Deus não era que Jesus fosse um rei ali naquele momento e derrubasse o Império Romano. Esse é o contexto da história, da situação. Tanto é que um outro texto que é usado pelas testemunhas de Jeová para justificar a sua ausência da política é João 18:36. Ali Jesus ele está preso, né? Ele está falando com o governador romano, o procurador romano Pôncio Pilatos.
E Pilatos está indagando. Você está querendo fazer uma rebelião contra o império? O que é? Você é rei, né? E Jesus ele diz: olha, o meu reino, ele não faz parte desse mundo. Se meu reino fizesse parte deste mundo, os meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Meu reino não é desta fonte. Aí as testemunhas de Jeová pegam esse texto e dizem: olha, o reino de Jesus não é desse mundo. Portanto, a gente não pode apoiar a política. Mas, novamente, Jesus ele está falando, tá? Que o reino de Deus, aquele reino que da oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, que é um reino celestial, um governo real que foi predito pelos profetas de Israel, né? Ele não seria estabelecido naquele momento. Jesus teria que passar pelo martírio, né? Pela cruz, ele teria que ser ressuscitado, teria que voltar ao céu, derramar do céu o Espírito Santo, ajuntar uma igreja, né? Uma congregação de seguidores, tá? Tudo dentro do cronograma do plano de Deus para que ele pudesse voltar e aí sim estabelecer o reino prometido. Então Jesus ele está falando assim: olha, o reino não é agora, o plano de Deus é outro, tá? Não há nenhuma proibição, inclusive no Novo Testamento, para que você não participe de um cargo público. Eu desafio qualquer pessoa para me mostrar: olha, está proibido você participar de qualquer cargo público, governamental. Não existe essa proibição na Bíblia. E esses textos usados aí pelas testemunhas de Jeová, eles são fraquíssimos nesse quesito. Não posso participar de política. Eu não sei se você tem alguma pergunta, Isaías. Você está entendendo o que eu falei? Sim, estou entendendo. Não existe esse extremismo, essa negação da política, não existe na Bíblia, isso. Essa negação extremista da Bíblia. Isso, você não vai encontrar isso nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Isso. E a gente entra dentro das testemunhas de Jeová, né? Você acaba entrando dentro das testemunhas de Jeová e você não se pergunta isso, você simplesmente aceita aquilo. Porque eles fazem uma mescla de textos, né? Então eles pegam lá o texto de que o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Então eles entendem: olha, os governos humanos pertencem ao diabo, certo? Mas portanto, tem um detalhe, Victor, uma coisa interessante, que o diabo, acho que no Evangelho de Lucas, na versão do Evangelho de Lucas, ele diz: eu tenho porque foi me dado, e eu dou a quem quiser. E quem deu para o diabo, né? Tipo, Deus. Deus, mas assim, eu já vejo, por um lado, que quando Deus criou o mundo, Deus entregou na mão do homem para governar, não foi? Sim, exatamente. O diabo não tinha nada a ver com isso. Exatamente. Então o homem caiu no pecado, o que ele fez? Ele próprio entrega na mão do diabo. Então, boa. É algo a se pensar. Se você entrega o seu país na mão do diabo, ele vai ser do diabo. É que assim, a Bíblia menciona que Satanás é o governante desse mundo, e eu não estou negando isso. Inclusive, quando se fala mundo, não é o planeta, né? É o sistema de coisas que foi edificado, né? Desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, tá? Então Satanás ele influencia os homens. Aí você vai para uma outra questão que ela está esboçada no livro de Jó. Ela está esboçada, onde o diabo ele questiona a integridade do homem perante o Criador, de que se o homem ele for submetido a provações, a testes, a subornos, ele vai abandonar a adoração do Criador. Essa é a lição do livro de Jó, né? E parece que foi exatamente isso que ficou em xeque com Adão e Eva, né? Então, quando a Bíblia fala, me foram entregues, é como se esse teste tivesse que acontecer
a fim de se provar a legitimidade ou a autenticidade do governo divino, né? Da soberania de Jeová, né? Então, assim, só que a mesma Bíblia, e aí que a coisa pega, porque a mesma Bíblia que diz que o diabo é governante sobre este mundo, ela também nos diz que nós devemos honrar os governantes. Ela diz que nós devemos obedecer aos governantes e colaborar com eles, e até orar por eles, né? E quando você percebe, você pega ali o Antigo Testamento, por exemplo, né? Você vai perceber, você vai ver que José, por exemplo, ele era um político, ele era um governante, ele era servo do faraó egípcio, né? E ele foi nomeado como o segundo do reino. Isso é política, isso é governo, tá? Então, o diabo é o governante desse mundo. Mas peraí, o diabo é o governante desse mundo desde quando? Desde que o homem foi expulso do Jardim do Éden. Certinho, beleza. Então, José estava apoiando o diabo. Porque, inclusive, o governo egípcio, né, era promotor da idolatria, né, dos deuses, do panteão de deuses egípcios. É claro que José não se envolveu nisso, mas ele estava lá fazendo o trabalho dele. Outro exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Daniel. Daniel, ele serve a 2 impérios, num cargo de alta confiança do rei. Primeiro, o Império Neobabilônico, né, na pessoa ali de Nabucodonosor, e depois o Império Medo-Persa. Ele serve ali na época de Ciro, de Dario, né? E temos, em associação a essa informação, né, José e Daniel, temos a rainha Esther, israelita, judia, rainha, casada com o Artaxerxes, né? Não, Artaxerxes não, Assuero, né? Assuero. Isso, Assuero. Errei. Artaxerxes é do Neemias. Ele seria o Xerxes, né? Esse Assuero. Isso, Xerxes, exatamente. Foi isso que eu pensei, por isso que eu confundi. Exatamente. O Assuero. E temos Mordecai sendo nomeado primeiro-ministro. Agora, a Testemunha de Jeová não tem explicação para isso, para essas informações. O que máximo que ela vai conseguir te falar é: mas isso é Antigo Testamento. Isso é Antigo Testamento, isso não vale mais. Mas espera aí. Mas o diabo é governante desde quando? Não é desde o Jardim do Éden? Então, todos esses servos de Deus estavam então a serviço do diabo, servindo a esses impérios, a esses reis pagãos, reis que não eram adoradores de Yahvé. Ok? E no Novo Testamento você não vai encontrar nada, nenhuma informação a respeito disso. Então, com base nesses estudos, com base nessas informações que eu fui estudando, fui percebendo usando as escrituras, a Sociedade Bíblica Efraim, então vou aproveitar para anunciar no seu canal, muda a estrutura doutrinal, né? E nós não somos, tá, mais apoiadores da neutralidade política. Nós não vemos mais o fazer parte da política, seja num cargo político ou em apoiar X ou Y candidato, tá? Nós não vemos mais como um pecado, como nós víamos anteriormente, tá? Até pelo menos o início deste ano, tá? Agora, nós não condenamos mais tal atitude. Nós achamos isso, inclusive, como um trabalho normal, como qualquer outro trabalho, tá? Como trabalhar numa empresa normal, certo? Então, até aqui, eu acho que deu para desmistificar um pouquinho
da questão da neutralidade. Sim, eu acho que você quer dizer que não é pecado, não é condenável a pessoa assumir um cargo político. Não seria essa atitude em si, não há nada que a Bíblia condene, né? Assumir um cargo político. Nada. O problema é o que você se envolve por estar nesse cargo político, né? Se você se envolver com corrupção, aí você estará pecando, né? Essa é a segunda parte do que eu quero falar. Entendi. Pode continuar. Primeiro eu estou falando a parte, né? Porque tem 8 e 80, né? Isso. Né? 8 e 80. Eu não sei se eu estou falando do 8 ou do 80, não sei. Eu estou falando dessa primeira parte da neutralidade. Porque não. Isso é coisa do diabo. Meu Deus do céu. Uma vez, eu vou contar uma experiência que eu tive, que é complicado. Eu tenho até vergonha hoje dessa experiência, mas aconteceu, tá? Isso foi aí no ano 2000. No ano 2000. Eu estava trabalhando numa empresa, né? E eu trabalhava com vendas por telefone, né? E aí um candidato, ele passou lá e entrou dentro da empresa para falar. Só que esse cara, ele era um amigo meu, amigo do meu pai, inclusive, de infância, coisa, sabe? E ele me cumprimentou, foi muito caloroso comigo e falou assim, ó, dá um apoio pra gente, né? Pediu o meu apoio, meu voto, etc. E eu disse assim, não. Aí ele ficou, né, regarou o olho assim, mas por quê? Porque eu sou testemunha de Jeová e eu não me envolvo em política, eu não voto em ninguém. Eu anulo o meu voto, eu voto em branco, enfim, né? Então, eu não vou nem pegar o seu papel, nem o seu chaveirinho que você está me dando, porque eu não... Ele ficou visivelmente sem graça, né? Eu deixei ele bem sem graça, porque eu tinha as minhas convicções religiosas bem arraigadas, né? Eu era daquelas testemunhas de Jeová muito praticantes, né? E, enfim. E passou, né? Passaram-se anos, passaram-se 22 anos depois disso. E eu tô aqui, né? Se algum dia ele estiver me assistindo, ele vai se lembrar disso, tá? Forte abraço. E peço perdão por essa atitude, porque realmente essa atitude, ela não é bíblica. Ela é uma atitude que vai além do que está escrito. E como eu prego muito isso, Isaías, né? A regra de 1 Coríntios 4, versículo 6, não vades além do que está escrito, né? Então, eu peço perdão com base nisso, porque falar que cristão não pode se envolver em política, não pode votar ou não pode se candidatar, é ir além do que está escrito. E se está além do que está escrito, não é inspirado. Se não é inspirado, é opinião pessoal. Cada um com seu cada um. Tá? Só não pode transformar isso em religião, como as testemunhas de Jeová fazem. Doutrina é pecado. Inclusive, para quem não conhece, se uma testemunha de Jeová batizada se envolver em política, ela é expulsa da congregação, tá? É expulsa, é desassociada. E é lamentável, né? Uma coisa dessa, quando você vai além do que está escrito, tá? Então, a Sociedade Bíblica Efraim muda esse aspecto da doutrina. Nós não estamos vendo mais como erro se candidatar, votar, tá? Só que tem um outro lado dessa moeda. Pode continuar? Pode sim. Deixa eu só cumprimentar aqui o Newton Silva. Boa noite. Chegou aqui o Sniper One, seja bem-vindo. Chegando aqui o Oleg T, tá aqui também. Boa noite. Pode continuar. Agora, vamos falar da outra moeda, né? Do outro lado desse negócio aí, né? Que tem um outro lado dessa moeda, tem um lado obscuro disso aí. E talvez esse seja um dos motivos que as testemunhas de Jeová são tão intransigentes nesse assunto. Que é esse conluio, né?
Vou pedir licença pro meu amigo Isaías, né? É essa vergonha, essa falta de vergonha na cara desse panteão de evangélicos, que eu vou chamar de evangélicos porque não vou chamar de cristãos. Cristão é outra coisa, cristão é aquele que segue a Cristo, né? Mas eu vou falar desse panteão de evangélicos, essa falta de vergonha que denigre a imagem do cristianismo, porque isso que vocês fazem com a política é prostituição espiritual, é meretrício espiritual. Quando não, simonia, né? Simonia é troca de favores para ganhar privilégios religiosos, né? Então é uma coisa absurda que eu tenho visto, ok? Eu estava querendo esse espaço mesmo para falar, para desabafar um pouco. Vamos falar primeiro do apoio que é dado ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tá? Por parte dos evangélicos. Entre outras coisas, Isaías, e você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, a gente percebe, né, algumas comparações que estão sendo feitas entre o excelentíssimo senhor presidente da República e Jesus Cristo. Eu não sei se o Isaías já viu isso, né? Mas tem evangélico aí, Isaías, que está comparando o presidente com o Messias, com Jesus, inclusive fazendo até uma alusão ao sobrenome dele, Messias, dizendo que ele é Salvador. Eu falei com um deles esses dias, não, faz algum tempinho já, né? E a gente entrou até num debate pessoal pelo WhatsApp, porque eu vi um status dele, né? Colocando ali, comparando o Bolsonaro com Jesus. E aí, quando eu fui falar para ele o que é isso, ele ainda teve a coragem, a cara de pau de me dizer, né, que o Bolsonaro havia sido escolhido por Deus. Eu queria um debate com um sem vergonha desse. Eu queria humilhar um sem vergonha desse em público, porque isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para alguém que se diz cristão, né? Comparar um homem imperfeito, tudo bem, ele é o presidente da República e merece respeito, tá? E a própria Bíblia fala que nós temos que respeitar as autoridades superiores, está lá em Romanos 13. Só que eu não estou falando do presidente, eu estou falando dessa bancada evangélica. Esse joio, esse cristianismo falso que tá sendo disseminado aí nas redes sociais. Isaías, é absurdo. Você vê grupos de Facebook e de WhatsApp bíblico que é guerra política. É guerra política. Você entende? Então esse cidadão, né, falou que o Bolsonaro foi escolhido por Deus, assim como Gideão, assim como Davi, como Jefté e como o próprio Jesus, e que ele vai mudar o Brasil. Eu queria desafiar qualquer evangélico para vir aqui nesse canal de Isaías ou em qualquer outro canal e tentar provar pela Bíblia essas declarações mentirosas. Porque são declarações mentirosas e blasfematórias. Eu vim aqui a público hoje, esta noite, para dizer que Jesus Cristo é inigualável. E somente Ele, como rei, como governante, e o seu reino, que é um governo real, que inclusive a Bíblia fala que vai vir para a terra, né? Não somos nós que vamos para lá, é Ele que vem para a terra. Venha a nós o teu reino. Né? Só esse governo é que vai solucionar de modo perfeito e permanente todos os problemas da terra. Todos. Quanto ao restante,
vão tentar e vão falhar, vão tentar e vão falhar até que o reino seja estabelecido, tá? Então, não compare governantes humanos com Jesus. E também não misture o Deus que escolheu os juízes, os reis israelitas, com a política atual. Não é Deus que está escolhendo político nenhum. É você, sou eu. Cabe a nós, portanto, a responsabilidade na hora de votar. E não falar que Deus é que está levantando governantes no Palácio do Planalto ou em qualquer governo da Terra. Ok? Então, o desafio está aqui, vai ficar registrado aqui no canal do Isaías. Vitor Grieco, da Sociedade Bíblica Efraim, está desafiando qualquer um para vir aqui ou em qualquer outro canal para a gente falar, debater e passar vergonha. Porque eu vou fazer passar vergonha. Eu vou repreender em público, tá? Isso é uma das coisas que eu passei, Isaías. Posso continuar? Pode sim, fica à vontade. Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp, né? E aí eu estava lá falando sobre a Bíblia e tal. Estava até no grupo do meu amigo Maurício Bento. Forte abraço para você, Maurício Bento, graça e paz. E era um grupo de WhatsApp, né? E ali foi postado, olha só, olha até que ponto vai o fanatismo do meio religioso. Um vídeo em que o Lula está num centro de Umbanda. Está lá visitando lá o centro de Umbanda para fazer política. E aí o vídeo foi postado por esse evangélico com a clara intenção de difamar o Lula para enaltecer o Bolsonaro. Então eu questionei, desculpa, você está num grupo bíblico, você está fazendo propaganda política. Agora, o que tem a ver com política? O Lula está num centro de Umbanda. O que isso tem a ver? Ele vai ser um mau governante, o Lula, porque ele está no centro de Umbanda ou porque ele roubou, porque ele é corrupto? E aí esse cidadão, que ele sabe quem ele tá, se ele assistir essa live ele vai saber, ele falou, começou a enaltecer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é Bíblia, e denegrir o Lula ali no centro de Umbanda. Ora, será que Deus, né, ele escolheu qual fábrica de chocolate? A Nestlé ou a Garoto? Né? Qual das duas? Qualquer pessoa com um pingo de razão na mente vai dizer assim: nenhuma, isso tem a ver com Deus. Bingo, exatamente. O que isso tem a ver com governar? Religião não tem a ver com governo. Governo tem a ver com integridade, com honestidade, ok? Com fazer o bem, com altruísmo, não egoísmo. É claro que aqueles que conhecem a Bíblia e a praticam têm uma probabilidade maior de serem bem-sucedidos nisso, desde que, claro, a pratiquem e não sejam corrompidos pelo sistema, como Isaías acabou de falar aí. Porque há sempre a questão de você ser corrompido pelo sistema. Né? Todos os que buscam o poder têm medo de perdê-lo. É mais ou menos assim que funciona. Né? Agora, esse apoio intrínseco, a Sociedade Bíblica Efraim continuará sendo contra. O que eu quero dizer com isso? A Sociedade Bíblica Efraim não fará campanha política para candidato nenhum. Nós não usaremos o púlpito para apoiar esse ou aquele candidato.
Se houver algum apoio, será em base individual, secreto ou não, aí depende da consciência de cada pessoa. Mas não vai, pois não? Perfeito. Não vai haver uma mistura, uma troca de favores. Nós não queremos isso, tá? Por exemplo, há precedentes bíblicos para isso, tá? Por que nós chegamos a essa conclusão? Deus, em diversas ocasiões do passado, condena alianças entre a nação judaica e o Egito e a Assíria e assim por diante, né? Para citar apenas alguns exemplos. Então, não vai ser usado o púlpito para fazer propaganda política ou para enaltecer esse ou aquele candidato. Só que, em contrapartida, eu acho que a nível individual, todo cristão deve realmente colaborar de maneira ativa, individual, com o processo político. Isso nós seremos, a partir de agora, a favor. E nós mesmos faremos isso. E agora eu vou ter a oportunidade, pela primeira vez, de fazer o que eu nunca fiz. Eu votar. Entendi. É uma coisa nem outra, né? Eu estou entendendo. É não demonizar demais o ato em si. Votar, eu acho que é uma coisa comum. Você é cidadão do país, você não tem problema nenhum você apoiar um candidato de forma individual. Eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu acho que não tem problema nenhum. Porque você tem que escolher mesmo. É algo que está aí diante de você. Mas também sou contra usar o que acontece no nosso país, né? Usar a comunidade cristã para promover um político, para angariar votos para um político. Então, o pastor daquela igreja ele vai lá, coloca o político, um deputado, até o próprio presidente, em cima do púlpito, em cima do altar, no púlpito, né? Da bancada lá, e leva os seus membros a votarem naquele candidato só confiando na voz do pastor. O pastor ele vai indicar, estou indicando esse aqui, né? Ele é como você pegar a igreja para fazer de curral eleitoral, praticamente, né? Curral eleitoral. Aí, enquanto isso ele faz acordo, né? Aí com acordo com o deputado, ou com o presidente, ou com o prefeito, sei lá, com quem ele que está sendo feita aquela campanha ali, né? E há igrejas que são tão engajadas na política que se confunde, bota até os membros, até os obreiros, para poder panfletar para o candidato. Tá? Isso aí eu já participei disso. Meu Deus. De igrejas. Igreja que você era obrigado a votar no candidato que a igreja mandava. Né? Então, isso aí isso é prostituição, realmente, como você disse, e é um crime. Eu acho que é um crime, entendeu? E por isso que você vê, aí eles vêm com a promessa de que a igreja envolvida com a política vai mudar, vai acabar com a corrupção, porque são homens honestos que entram para lá. Acontece ao contrário. Esses se tornam os mais corruptos, que entram lá de forma errada, porque está usando o nome de Deus para isso, né? E não muda nada, e fica lá a bancada evangélica promovendo homens, né? Mas Isaías, sim. É complicado porque assim, se você for ver desse ponto de vista, a própria religião em si, é claro que não são todos, né? Dentro do sistema religioso. Eu falo a parte, né? A margem do sistema religioso tradicional, né? O próprio sistema religioso em si, independente da política, é corrupto. É corrupto. Tire, por exemplo, aí a teologia da prosperidade. Você quer mais corrupção do que isso? Né? Essa barganha nojenta, né? Que é uma barganha nojenta com Deus, com o Deus da Bíblia, como se o Deus da Bíblia pudesse ser comprado. A Torá
ela é muito clara quando fala que Jeová não aceita suborno. Se eu não me engano, isso está em Deuteronômio capítulo 10. Então, assim, a própria religião, né, a igreja nominal, eu vou falar igreja nominal, né, vou usar essa expressão me referindo a esse tipo de instituição, porque a igreja de Cristo não é uma instituição, né, é um conjunto de pessoas chamadas. Então, a igreja nominal, são verdadeiras empresas, são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro. Máquinas de fazer dinheiro. Exploram os pobres. Olha esses líderes religiosos aí da teologia da prosperidade no Brasil. Todos esses caras aí, entendeu? Com jatinho particular, casas, imóveis, empresas, redes de televisão, influências políticas, partidárias, etc, etc. Né? É muito dinheiro envolvido. Agora, o nosso país tem um grande problema, Isaías. Enquanto isso não mudar, isso vai ocorrer sempre, por mais que pessoas como você, como eu e como tantos outros, né, falem, insistam, preguem, isso vai continuar. Nosso país é um país sem educação. Vê se essas igrejas prosperam em países como a Itália, Portugal, Alemanha, Holanda, Suécia. Não. Essas igrejas, elas florescem onde? Onde a educação, os níveis de educação são baixos. Do México para baixo, América Latina e partes da África, né? Porque ali a educação é escassa. Para combater esse tipo de coisa, para que nós não nos tornemos gado dos líderes religiosos e gado da política, a arma mais eficaz é a educação, meus amigos, minhas amigas, é a educação, é o estudo, é a informação. Porque se você não tiver informação, você que é jovem, quero falar aos jovens, dar um recado aos jovens, né? Eu tenho um filho de 15 anos, né? Então vocês são o futuro da nossa nação. Vocês podem fazer tudo diferente, que a minha geração e a geração do meu pai não conseguiram. Mas vocês precisam ler. Não é ficar só no WhatsApp ou nas redes sociais. É ler, é estudar, é se informar, para que vocês possam fazer o Brasil de amanhã um Brasil melhor. Porque é gado eleitoral, é gado religioso, conduzido por corruptos, tanto na religião como na política. Então, todo esse conluio, ele não é de hoje, Isaías. Esse conluio, se você for ver historicamente, ele já tinha lá nos dias de Jesus. Porque o que a história nos diz? Quando o Império Romano domina a Palestina, você tem todo um cenário político, uma troca de favores. Ora, os líderes religiosos acalmavam o povo, mantinham o povo subserviência, né? Fala, e ganhavam os favores dos romanos. O próprio sumo sacerdote Caifás, né? Que foi o sumo sacerdote que condenou Jesus à morte, ele era um sumo sacerdote. Embora ele fosse da linhagem de Arão, ele era um fantoche dos romanos. A história diz isso. E a própria Bíblia, ele foi eleito pelos romanos. Ok? Então havia essa troca. Ó, te coloco na liderança, tu mantém o povo, né? Você quer ser líder? Mas tu mantém o povo quietinho para obedecer os romanos. O templo de Israel, o templo judeu que foi destruído lá pelos romanos. Teve 3 templos, né? O primeiro por Salomão, o segundo por Zorobabel, quando eles voltaram do cativeiro babilônico. E aí o terceiro, que na verdade foi uma reforma do segundo, né?
Foi feito por quem? Por alguém de Israel? Alguém indicado por Deus? Não! Herodes o Grande, que era o governante nomeado pelos romanos, troca de favores. Foi ele que construiu e embelezou o templo que Jesus, inclusive, que Jesus realizou seu ministério ali naquele templo, né? Então, essa questão de união entre política e religião, ela não é de hoje, tá? Essa troca de favores. Então, aqui no Brasil, virou curral eleitoral, sim. E você vê evangélico falando mais de política do que falando de Deus nas redes sociais. Então, vocês precisam parar com esse tipo de atitude, porque vocês estão envergonhando e manchando o nome de Deus. E outra coisa, quer dizer, então, para quem gosta de chocolate aí, né? Vou usar o exemplo do chocolate de novo, né? Que nem eu gosto pra caramba de chocolate. Se o dono da Nestlé for cristão e o dono da Garoto for macumbeiro, e agora? Qual chocolate eu compro? Eu só vou comprar chocolate da Nestlé? Ou você vai me dizer assim, você vai me responder, né? Sua mente lógica. Ah, mas isso não tem nada a ver. Eu estou comprando de uma empresa, não quero nem saber da religião do cara, desde que o chocolate seja de qualidade bom, não tem problema, isso não é pecado. Isso, exatamente. Tá certinho o teu raciocínio. Então por que tu não aplica isso com a política? Não importa a religião X ou Y, quem vai julgar o que é certo e o que é errado é Jesus, quando ele voltar. O que é religião verdadeira, o que é falsa doutrina, o que não é, o que é salvação, o que não é Jesus. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Então, a avaliação de um candidato não deve ser no âmbito religioso, e sim no âmbito do seu caráter, de sua proposta de governo, de seus feitos, de sua ficha. Aí sim, aí o diálogo, ele é legal, ele é bacana, dentro de um contexto laico, separado inteiramente do contexto de adoração. Eu acho que é assim que se faz política, e é dessa forma que um cristão, com a consciência tranquila e limpa, pode se envolver com a política, Isaías. É mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Estou entendendo. Muito bom. Eu tenho uma opinião muito... Acho que praticamente tudo que você falou, concordo. Sou contra... Eu estava conversando com o Oleg T, aqui, ele é testemunho de Jeová, está estudando. Essa questão de você controlar o membro para que ele não vote, dizendo que você é melhor por não votar, eu acho errado. Voto é uma coisa individual, você é cidadão do país, você pode votar, qual o problema, não tem problema nenhum, não vejo nada de errado nisso, né? Não é pecado, né, como você bem explicou aí pra gente, participar da política, trabalhar para um candidato, não vejo problema, né? Agora, é claro que, moralmente, tem muita coisa no próprio sistema político que eu acho errado. Sim. No próprio sistema, por exemplo, fundão eleitoral. É uma coisa que eu sou contra, mas não tem como mudar. É imoral, uma coisa... Os partidos vão lá, né? Eles recebem uma grana preta para poder fazer as suas campanhas políticas, sendo que você vai votar... Por exemplo, você vai votar no Bolsonaro, por exemplo. Mas você, dos impostos que você paga, você está investindo na campanha do Lula. Na campanha do Ciro Gomes. Você tá o dinheiro que você paga, que todo contribuinte paga, é para sustentar todos esses partidos, toda essa campanha política que você vê por aí, papel sendo distribuído, toda essa coisa é financiada pelos impostos, né? Então, os caras recebem uma grana e, a partir disso, o cara pode fazer o que ele quiser, ele pode superfaturar o que ele gastou e embolsar o dinheiro, fazer
que ele quiser, porque não, né, Brasil é isso. Então, o sistema político, ele em si, ele é corrupto. Eu vejo dessa forma, entendeu? Eu, particularmente, não acredito na política, não tenho fé que o país vai mudar com política. Não, simplesmente é uma instituição que, para mim, eu não tenho esperança nessa... Mas não vejo como pecado, como você bem disse. Não vejo como... você não pode votar senão você está excomungado da nossa religião aqui. Eu acho isso errado. O membro da igreja, ele tem o direito de ter a liberdade de se envolver na discussão política, porque isso aí é algo secular que não tem problema nenhum, como ou exercer um cargo político, que é um emprego, apesar de eu ver o próprio sistema político de forma errada, né, com esses privilégios todos que os políticos têm, eu acho muito exagerado, mas são coisas que foram estabelecidas aí para o país. Agora, eu sou contra a denominação religiosa vir pegar um político e usar ele ou usar a igreja para poder elevar ele, introduzir ele lá, e depois, em troca de favores, uma coisa que a igreja que eu pertencia fazia muito, pegava pastores da igreja, colocava eles como deputado federal, candidato, usava a igreja para votar nele, para fazer campanha para tudo, e depois eles iam para lá para prestar favores para a instituição. Tá entendendo? Por exemplo, você sabe que uma denominação ela precisa, às vezes, de um alvará de uma prefeitura, Sim. Precisa de uma documentação, precisa de advogados, precisa de um monte de coisa. Então, ela tendo gente dela lá, pastores, alguém dela lá na bancada em Brasília, na Câmara, em qualquer lugar, ela vai usar esses caras para fazer as vontades, né? Eles vão prestar o serviço para a denominação. Então, quer dizer, o membro da igreja ele está votando para benefício da instituição religiosa e não para o benefício do povo em si, que precisa, né? Que o país evolua, que o país cresça, a economia, que os governantes façam um bom governo, desenvolvam um bom trabalho para o povo brasileiro. Aí você vê como é que funciona. Então, exatamente. Eu acho assim, você falou tudo agora. Mas aí é o que eu falo, né? Muitas dessas coisas vêm desse sistema religioso, né? Que ele não está interessado em propagar a verdadeira fé. Não é o Espírito de Deus que guia isso. Tá? Você vê igrejas lotadas, instituições lotadas de pessoas que estão atrás de bênçãos, que estão atrás de uma vida melhor, olha, de um emprego ou de um bem material, né? Claro, volto a falar, não estou falando de todas as pessoas. É sempre bom a gente frisar isso, né? Porque existem exceções reconfortantes. Pessoas sérias dentro das instituições que realmente têm respeito por Deus, por Cristo e pela Bíblia, independente de sua crença doutrinal, tá? Mas essas pessoas estão minguando-se com o passar dos anos. Está ficando cada vez menor o número de crentes verdadeiros. Exatamente. Tá? A maioria das pessoas são picaretas, tá? Se escondem atrás da Bíblia. E como você bem falou, aí é tudo uma grande troca de favores. Como eu disse, isso já vem lá do tempo de Jesus, né? Entre os líderes religiosos judaicos e o Império Romano. Ok? Então, o que nós temos que fazer? O que nós temos que entender, né? Para a gente fazer um resumo da informação que nós queremos passar aqui para você que nos assiste, que vai nos assistir, é que participar do processo político, eu sou obrigado? Não, você não é. Quer dizer, então, que se eu for neutro no processo político, eu vou estar pecando? Não, não estará. Não é um pecado. Agora,
Se eu participar do processo político, eu estarei pecando também? Não, você não está. Perfeito. Não há um mandamento bíblico que te proíba de você se candidatar a um cargo público ou de você participar de uma eleição ou de qualquer coisa que envolva política. Dentro das leis, claro, né? Dentro da candura. Não. Agora, o que é errado nesse processo, então? O errado é você, claro, ser corrupto. Isso aí é errado, né? Isso aí não precisa nem falar, né? Agora, você pode ser corrupto dentro da tua empresa. Você precisa ser político para ser corrupto, né? Então, agora, você participar desse processo, como eu falei, né? Político, você não vai estar cometendo nada. Não existe nenhum texto nas escrituras sagradas que te proíba. Não existe um mandamento bíblico para isso. Muito pelo contrário, a Bíblia ela fala até dos cristãos orarem pelas autoridades públicas e honrarem as autoridades públicas. O apóstolo Paulo falou sobre isso. O apóstolo Pedro falou sobre isso. É engraçado, se você condena a pessoa por ela participar da política, então os políticos estão todos condenados. Aí você vai orar por um cara que está condenado. Orar para que ele faça um bom governo. Como é que tem lógica você orar Não tem. por um presidente? Olha só, você vai orar por um presidente, igual o caso da Testemunha de Jeová, que elas acreditam que é abominável você ser um político ou participar da política. Isso, então exatamente. você não pode orar por um político, porque se você orar por um político, você está legitimando o que ele faz. Ó Senhor, abençoe o presidente para que ele faça um bom governo. Tá? Não posso fazer essa oração. Tá? De fato. De fato. E não tem lógica. Você entendeu a conclusão que eu cheguei? Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque quando você estuda a Bíblia sem apoio de nenhuma livro, publicação, a Bíblia ela fala por si. Eu costumo dizer que os ensinamentos das Escrituras são muito simples. Eles não carecem de muita, sabe? Olha, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. É claro, você tem que ter um mínimo razoável de conhecimento. Mas ele não é difícil de entender a mensagem do Evangelho, né? A mensagem das boas novas. Então, o processo político, ele é como qualquer outro trabalho. Só que no nosso país, né? Ô Brasilzinho velho de guerra, né? Amanhã está fazendo 200 anos. Parabéns para o Brasil, né? 200 anos de independência amanhã, né? Mas tem que melhorar, gente. A gente tem que melhorar. Vocês têm que parar de ser escravo de líder religioso, de pastor, escravo de padre, sabe? Esquece isso. É se armar com a educação e ver a melhor opção política. Eu não acho que nós, infelizmente, temos muitas. O Isaías falou uma verdade aí, né? É desapontante, eu também não tenho muita esperança, confesso. Isso aí. Sabe? Não me encanta, tá? Tem que melhorar muito. Eu acho que devia mudar tudo, né? Eu acho que era desde a fórmula tudo. E uma coisa tirar tudo. Meu pensamento. Você não tem que apoiar um candidato para depois que ele ganhar, continuar apoiando ele. Eu sou contra você continuar apoiando após votar. Após ele ganhar. Ele ganhou. Aí você vai lá e fica lá, apoiando o cara. Não. Agora você tem que cobrar. Tem que cobrar ele. O grande problema é isso. As pessoas votam, colocam o presidente lá, aí elas ficam brigando por causa do presidente com outras pessoas. Porque elas ficam lutando, acham que tem que ficar apoiando, não vamos acreditar no presidente. Acreditar coisa nenhuma, tem que cobrar que ele faça o trabalho dele. E se você vê algo de errado, denunciar. Não é ficar, não, eu tô com o Bolsonaro até o fim, eu tô com o Lula. Isso não é time de futebol, pessoal. Isso aqui é o país nas mãos de um homem, de um grupo, dos governantes. É cobrar do seu deputado, cobrar do seu vereador, cobrar. Os caras têm que ser cobrados. Porque os caras chegam lá, na hora de prometer, eles prometem um monte de coisa.
Aí quando eles ganham, eles esquecem as promessas dele, vem com uma desculpa que não deu, que não sei o que lá, e você aceita, achando que aceita as desculpas dos governantes. Não pode. Tem que cobrar. Não tem que ficar apoiando coisa nenhuma. Tem que cobrar. Entendeu? É isso que eu acho. Exatamente. É cobrar, porque é um trabalho. Isso, como qualquer outro. A responsabilidade. Exatamente. Só que, mas aí é que tá, né, Isaías? Essa política aí que vem de anos, né? A falta de educação das pessoas, de instrução, né? Essa compra de votos, essa idolatria. Olha essa idolatria do meio evangélico, da bancada evangélica para com o Bolsonaro. Né? Eu não tenho nada contra o Bolsonaro. Né? Já falaram assim que você é lulista, você gosta do Lula, você é pró-Lula. Essa polarização também é horrível. Você está entendendo? Quer dizer que não, eu falei pro cara assim lá no grupo de WhatsApp, olha só, eu não acho que nem o Lula nem o Bolsonaro tá apto para o cargo. Na minha opinião. Tá entendendo? Nenhum dos dois, para mim. Certo? Só que não vamos ficar agora usando o livro sagrado, tá? Para dizer que o Bolsonaro é o Messias, é o Gideão, é o Jefté, o Sansão escolhido por Deus. O cara, quando abre a boca, né? O cara, tô até me expressando errado, né? Porque ele ainda exerce o cargo, então eu vou chamar ele de excelentíssimo presidente da República, né? Mas quando o excelentíssimo presidente da República abre a boca, a gente vê pouco conhecimento das Escrituras. Note quando ele cita a Bíblia. Ele mal conhece as Escrituras. Ele é como um leigo qualquer, certo? Que está aprendendo as Escrituras, ok? Então, assim, falar que ele é o escolhido por Deus, isso é heresia, isso é blasfêmia. Isso mostra que a fé dessa pessoa, ela é fraca e ela é falsa. Não é a fé apostólica, não é a fé de Paulo, a fé de Pedro, não é a fé do apóstolo João ou dos primitivos cristãos. Isso precisa acabar e isso precisa ser denunciado. Tá? Eu vim aqui no seu canal hoje, quero te agradecer, inclusive, esse espaço que você me abriu, para que eu pudesse falar isso que está engasgado aqui. Né? Eu já aproveitei e dei também esse anúncio da nossa mudança de visão doutrinal dentro dessa questão política, mas eu queria muito falar isso. Beleza, você fica à vontade para baixar essa live e postar nas suas redes sociais, tá? Em qualquer lugar você pode baixar esse vídeo aqui, já que você se pronunciou, e postar aí no Facebook, exatamente, no seu canal, para que as pessoas vejam, né, quem não assistiu hoje também, outras pessoas vão assistir essa live durante a semana, mas sim, talvez tenha contatos seus que não vêm aqui no canal, vão assistir lá também, entendeu? Quero aproveitar que a gente está encerrando para falar sobre o nosso canal, tá? O nosso canal, O Arauto de Efraim, ele começou de novo, tá? Eu vou pedir o seu apoio para que você possa se inscrever no nosso canal, tá? Vai ter conteúdo sempre bíblico, sempre com o compromisso de nossa instituição com a verdade bíblica, tá? E também nós estaremos no WhatsApp, tá? É o 11 9 37 25 14 11, tá? 11 9 37 25 14 11, onde nós estaremos respondendo perguntas bíblicas dos interessados. Tá? Então, se você quiser um estudo bíblico online, inteiramente gratuito, entre em contato com o nosso WhatsApp, tá? Que a gente providencia esse estudo para que você possa conhecer melhor as verdades da Bíblia, tá bom? E muito obrigado, Isaías, aí pela oportunidade. Beleza. Eu coloquei o link aí do canal do Victor, que é o Arauto do Efraim. Opa. Botei o link aí, pessoal, se inscreve lá, só clicar aí, se inscrever. Tá bom? Maravilha. Dá um apoio pra gente lá. Beleza. E quero te parabenizar mais uma vez, viu? Tá fantástico o seu canal, conteúdo maravilhoso, tá?
amo o seu canal. Meu filho gosta também bastante do teu canal, viu, Isaías? Parabéns. Eu tenho uns projetos para o canal ainda, porque eu tenho 2 tipos de público aqui. Eu tenho um público que se interessa por teologia e o público que se interessa por ciências, né? Boa. Cosmologia, física, matemática, área da ciência, voltado para o formato da Terra. Então, envolve vários tipos de ciência, topografia, geodésia, uma série Meu de filho curte essas pegadas aí. Então o que eu estou fazendo lives todos os dias, 18 horas, sobre Terra plana, ou Terra globo, no debate, e eu pretendo, em breve, trabalhar mais em cima da área de teologia. Eu tentei fazer aquela live lá que não deu certo, né? A live sobre a Trindade lá, sobre divindade de Jesus, mas eu pretendo organizar direitinho aí umas lives diárias sobre esse tema. Será que Jesus é Deus? Jesus é um anjo? Jesus é criatura? Jesus é o próprio Deus? A Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa? Essas discussões aí, né? Mas aí eu vou selecionar pessoas certas para participar dessas lives. E aí, em breve, agora eu estou meio sem tempo, mas em breve eu pretendo vou ter um horário específico todos os dias para fazer lives assim, de debate, discussão e a gente vai aprender, né? Então, em breve, se prepare, que vai ser legal. Maravilha, estamos ansiosos aí. Seu canal tá fantástico, tá indo de vento em popa. Parabéns. Mas certo. É isso aí, gente. Tá bom. Muito obrigado, Victor. Prazer em revê-lo aqui no canal. Já teve Eu que agradeço. Vezes. E a gente vai se falando e em breve voltará aqui de novo, com certeza, para ir uma conferência aí sobre esse assunto teológico, né? Questão aí de Cristo, Espírito Santo e o Pai, né? Como a gente sempre discute, troca ideia e tal. Então, e eu tô com uma visão mais flexível disso, viu? Eu tô com uma visão mais flexível disso. Não virei trinitarista, tá? Não criem esperança, né? Mas eu tô com uma visão um pouco mais flexível em relação a essa questão da divindade de Cristo, mas muito mais flexível do que eu já era. E aí, o dia que você fizer a live, aí pode me chamar que eu quero ter uns negócios diferentes para falar sobre isso. Muito bom. Eu também já mudei muito de opinião, assim, desenvolvi meus pensamentos com o tempo, isso é normal. O ser humano tem que evoluir, né? Ficar estagnado e bater de frente com tudo, ser teimoso, e às vezes você vê algo que para você não faz sentido, mas por orgulho você não dá o braço para você. Exatamente. Não é verdade? Então, parabéns aí pelo seu reconhecer sua evolução, né? No modo de ver aí, tanto na política como na teologia. A gente é aluno, Isaías, na escola de Cristo. Cristo é o mestre, a gente somos só os alunos. Tá certo. Então eu vou encerrar aqui. Muito obrigado a todos que vocês assistiram a live. Muito obrigado e estamos juntos. E até a próxima. Estou encerrando. Forte abraço. Abraço. Valeu.